técnico-científico é reconhecida a necessidade da participação dos agricultores como parceiros no desenvolvimento de tecnologias. Mesmo assim, os temas da pesquisa ainda são propostos pelos pesquisadores e os agricultores são simplesmente convidados a participarem de seus projetos. A comunidade não consegue incorporar a pesquisa no seu dia a dia, pois vê o trabalho de pesquisa como alguma coisa que foi trazido de fora. Neste vídeo vamos apresentar uma experiência que representa um avanço em relação à pesquisa participativa. Você verá que essa experiência é inovadora em vários sentidos. Foram os agricultores experimentadores que, com sua própria dinâmica, tendo a ASPTA como facilitadora do processo, discutiram, organizaram e apresentaram sua demanda de pesquisa ao IAPAR e outras instituições como Embrapa e Universidade Estadual de Londrina. Uma outra inovação é a presença do agricultor experimentador, que promove, junto com os sindicatos e associações, a discussão dessas demandas e a execução dos trabalhos nas comunidades. Este vídeo mostra a metodologia de organização dos trabalhos, tanto dos agricultores familiares como das instituições de pesquisa. A participação maciça de todos os agricultores imbuídos num só objetivo: resgatar todas as sementes aqui que é da nossa região mesmo, né? E com certeza isso terá um futuro promissor, porque será sementes nossas mesmo, sem precisar de tecnologia comprada de outros locais que não é apropriado para nós. No jeito que está hoje, se nós não conseguir melhorar essas variedades, nós só depender lá da variedade que vem lá de cima, lá de fora, olha, nós não suportamos mais. Então temos que conseguir melhorar essas para nós utilizar essa na nossa lavoura, né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Essa não é uma cena normal nos laboratórios e centros de pesquisa, mas tornou-se uma prática comum entre os agricultores experimentadores da região centro-sul do Paraná. Aqui na região centro-sul do Paraná, a SPTA e o Fórum das Organizações dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais desenvolve um programa de agricultores experimentadores em várias áreas técnicas, entre elas a área de manejo ecológico de solos. Esse grupo de experimentadores se organiza regionalmente em 1997 e passa a promover uma série de intercâmbios entre esses agricultores e um programa de formação permanente para aprofundar os seus estudos teóricos, reconhecer as diferentes experimentações que estão sendo feitas nos municípios da região e a partir daí também gerando demandas para políticas públicas, entre elas a política de pesquisa para a agricultura ecológica familiar. Esse programa de agricultores experimentadores começa a gerar dos experimentos que estão tocando nas lavouras, a necessidade de encontrar algumas respostas técnicas que a dinâmica dos experimentadores não tem instrumental teórico e instrumental de equipamentos e para verificar essas dúvidas, verificar esses resultados. Então, a partir daí, a SPTA e a coordenação do fórum se aproxima de um grupo de pesquisadores do IAPAR, que tem uma longa trajetória de pesquisa em sistemas de produção, e passa a discutir com esses pesquisadores uma aproximação
dos pesquisadores com os agricultores experimentadores. Participa do fórum os agricultores organizados nos sindicatos dos trabalhadores rurais, nas associações, nos grupos informais e a juventude rural. A pesquisa sempre representou um papel importante no desenvolvimento de tecnologias para a agricultura brasileira. Os órgãos de pesquisa desenvolveram muitas técnicas para o aperfeiçoamento do trabalho rural, buscando a recuperação da fertilidade dos solos, o desenvolvimento de materiais e equipamentos apropriados para múltiplos ambientes. Nós estamos desenvolvendo trabalhos em conjunto, em parceria com os agricultores experimentadores na região de Irati e Bituruna. Nesse trabalho nós temos como prioridade trabalharmos a questão do plantio direto sem herbicida. Associado a isso, há uma cobertura vegetal de adubos verdes de verão e de inverno, enfocando na sua produção de sementes, isto é, a melhor época de produção de sementes em termos de quantidade e qualidade. E associado a isso também a questão da fertilidade, a preocupação é em relação aos trabalhos de recuperação de solo degradado, com a utilização de fosfatos naturais. A pauta da pesquisa apresentada neste vídeo foi construída através do diálogo. O Fórum das Organizações dos Trabalhadores Rurais do Centro-Sul do Paraná, a ASPTA e o IAPAR definiram coletivamente a pauta de trabalho e sua implementação no campo. O grande salto nessa pesquisa é a participação colegiada no planejamento, na execução e avaliação de todo o trabalho desenvolvido, incluindo a definição do que e para que pesquisar. Então, é dentro dessa dinâmica dos agricultores experimentadores que essa planilha de pesquisa é discutida e formulada junto com o IAPAR. As pessoas que fazem experimentação, monitorada, não monitorada, são as pessoas que melhor aceitam a experimentação que é monitorada fora da propriedade. Porque, normalmente, existe uma guerrinha que os técnicos da extensão dizem assim, os agricultores não adotam tecnologia. É aquela história, como é que a gente vai mandar lembrança para quem a gente não conhece? Então, o agricultor adotar uma tecnologia na propriedade, da qual ele não participou através de uma experimentação, por mínima que seja, é a mesma coisa que ele está sendo lembrado porque ele não conhece. O IAPAR, de forma inédita, está realizando trabalhos em conjunto com os agricultores experimentadores, procurando entender a sua lógica. Quando o IAPAR iniciou a pesquisa com os agricultores experimentadores, já havia um processo de experimentação em andamento nas comunidades. Esta forma de pesquisa busca valorizar não apenas a participação dos agricultores, mas todo o processo que nasce da comunidade através de um debate permanente incentivado pelos agricultores experimentadores. E eu fui convidado para um curso de produção de semente União da Vitória, né? E fazendo aquele curso me abriu mais as ideias, como você trabalhar com semente, e vindo de lá já fizemos uma reunião na associação, naquela época eu era presidente da Associação de Agricultores, e expondo para eles o trabalho que você poderia se fazer com semente, e ali começou um novo trabalho dentro da comunidade, onde que nós fomos fazendo um trabalho de conservação das nossas sementes e também de melhoramento do nosso solo, um trabalho com adubação verde, né, para melhorar a vida da terra. E a gente viu que havia uma necessidade de sempre estar divulgando essas coisas para mais pessoas, né? Não só para a gente ter o conhecimento para a gente, mas o conhecimento para mais pessoas. A gente continua trabalhando, o trabalho da agroecologia a gente continua a divulgar para outras comunidades também. Os agricultores são organizados nos municípios através dos sindicatos, das associações, onde nós temos nas comunidades várias áreas de experimentação
em agricultura ecológica, no trabalho de manejo de solo, no trabalho de melhoramento de semente, resgate de semente, onde dali são organizados a nível regional e através desses encontros regionais também são discutidas as alternativas para a libertação dos agricultores na nossa região. Ser experimentador e experimentadoras está na essência da pessoa humana e na origem, no que tornou possível ao ser humano desenvolver a agricultura. E nós temos que imitar a natureza, né? Porque a natureza é 50, 100, 200 anos, nós achamos que é muito, mas nós temos que começar a imitar ela, né? Porque aqueles pinheiros que tem lá, talvez tenha 50 ou 60 anos, mas não usou 1 quilo de adubo químico, não usou 1 quilo de ureia, a própria natureza dele, né? Porque primeiro vem os buvas, depois vem os capim, depois vem as tupixava, daí vem as canelas e por aí vai indo, né? Então, isso aqui faz parte da natureza, né? E hoje, então, praticamente, eu com meu pai, com minha esposa, com meu filho, né? Nós, assim, durante 2 semanas, aproximadamente, em 2 semanas, nós passamos toda a área, que ia dar uns 10, 11 alqueires, né? Só catando com a mão. Não usamos mais enxada, só passamos carpiteira na hora do milho, né? E o feijão, né? E daí depois é só na base da mão, né? Na realidade, a participação é resultado da organização e da ação política dos agricultores e agricultoras, que começa com a identificação das demandas e não somente durante a implantação dos experimentos. Os agricultores experimentadores, através do Fórum Regional, solicitaram apoio do IAPAR para o aprofundamento de várias pesquisas que já vinham fazendo, priorizando o plantio direto sem o uso de herbicidas. Essa demanda foi discutida e aprovada durante o 2º Congresso da Agricultura Familiar, realizado em São Mateus do Sul, no ano de 1998. Dentro da temática central proposta pelos agricultores, surgiram as seguintes linhas de pesquisa: produção de adubos verdes de verão, herbicidas ecológicos e métodos alternativos de controle de plantas espontâneas, desenvolvimento de sistemas de plantio direto sem herbicida, calagem e fosfatagem. As hipóteses a serem testadas nos experimentos científicos são formulados também com base nos experimentos dos agricultores. A partir do ano 2000, nós conseguimos um apoio de um grupo de pesquisadores do IAPAR de Ponta Grossa, onde eles vêm desenvolvendo, junto com o grupo de agricultores e experimentadores, no trabalho de pesquisa e aperfeiçoamento das técnicas de manejo agroecológico de solos. A opção deles era por uma agricultura orgânica. E a sua experiência mostrou que o uso de fosfatos naturais era adequada para esse tipo de agricultura orgânica. Em contato com esses produtores experimentadores, os pesquisadores do IAPAR definiram então que trabalhariam fosfato natural de alvorada, uma fonte de fosfato que os agricultores já haviam trabalhado na região de Bituruna e Irati, e também um fosfato aceito na agricultura alternativa, o termofosfato, que é um adubo que pode ser usado na agricultura orgânica, porém mais reativo. E ainda, que se avaliaria o adubo orgânico representado pela Crotalária juncia, Crotalária spectabilis, feijão de porco, na tentativa de aumentar a matéria orgânica do solo e a solubilidade dos fosfatos naturais. Essa é uma reunião na comunidade de Arroio Grande, município de Irati.
para planejar um experimento que objetiva definir as épocas de plantio mais adequadas para diferentes espécies de culturas de cobertura de verão. Nesse caso, os agricultores já haviam tido experiências com várias espécies que serviram de base para definir os tratamentos. O rigor científico convencional, nós poderíamos subdividir ele em dois. Um é o rigor estatístico, né? Que a metodologia que é implementada convencionalmente na pesquisa, em agronomia, a ferramenta estatística, ela é uma ferramenta considerada indispensável. Então, na verdade, o que se preocupa muito é muito mais com o rigor estatístico da experimentação do que propriamente com o rigor científico, porque além do rigor estatístico é preciso um grande rigor lógico. E isso os agricultores têm muito forte. Então, esses dois campos, a experimentação dos agricultores e a pesquisa científica, são importantes, são fundamentais. E o que está faltando ainda é construir um reencontro do mundo dos agricultores experimentadores e do mundo dos pesquisadores formados nas universidades e trabalhando nos centros de pesquisa. Por que os agricultores eles incorporam grande rigor lógico no processo de pesquisa deles? Porque eles partem de um problema. Eles têm uma visão muito integrada do sistema de produção dele. Na verdade, os agricultores são os que melhor detêm o enfoque sistêmico. Melhor do que qualquer um de nós que estamos fora da propriedade, o agricultor ele está convivendo com as condições ambientais, econômicas, sociais, políticas. Então, o agricultor detém um enfoque sistêmico. Então, ele consegue experimentar a partir das suas necessidades. Um fato interessante aconteceu na comunidade de Iratinzinho, município de Bituruna. Lá, o Iapar orientou o plantio de adubos verdes de verão com crotalária e guandu após a colheita do feijão. Mas o agricultor Tadeu Bigunas plantou os adubos verdes durante a capina porque, para ele, era mais prático. Desse jeito, quando o feijão foi colhido, a área já estava ocupada pela cultura de cobertura, o que foi muito mais eficiente para controlar as plantas espontâneas. Esse fato mostra que o mais importante é a compreensão dos princípios daquilo que está sendo experimentado e não simplesmente uma prática fixa ou um pacote técnico e metodológico. Pois olha, é uma experiência boa que nós estamos vivendo. A nossa terra estava praticamente devassada, lavada, e agora tem uma boa recuperação já, com os adubos verdes, agora o adubo de dependência também tem ajudado nós bastante, não só na lavoura, como no bolso também. Para nós produtoras é um meio mais fácil de a gente tentar melhorar, né? Pegar os conhecimentos com eles, né? No caso que eu também com eles e com os outros produtores, a gente vai implantando e cada um sai ganhando nessa parte, né, com os benefícios, né, que tem, né, conhecimento deles e com os outros produtores, né, e diminui o custo da produção, né. Que nós estamos fazendo aqui junto com o Iapar a pesquisa do fosfato natural, que ainda é uma novidade, mas que gerou um interesse nos pequenos agricultores devido ao baixo custo. Em contrapartida, à medida que os agricultores vão observando os resultados dos experimentos, eles vão se apropriando das opções que mais lhes interessam. Isso favorece a elaboração de novas hipóteses. Então, essa experimentação para a agricultura familiar, ela é de fundamental importância. O que o pessoal do Iapar tem feito é não impor uma tecnologia simplista, mas sim respeitando a complexidade que existe numa pequena propriedade, né? E respeitando e ajudando, auxiliando a pesquisar coisas que
o agricultor não teria condições de pesquisar, né, comprovar coisas que ele até observa na prática, mas precisa de uma comprovação científica para dar um salto de qualidade nesse sentido. A experimentação ela não tem nem dia e nem hora para começar e nem para terminar, ela é constante, né? A pesquisa já tem, porque a pesquisa tem que apresentar um resultado. Não importa se esse resultado é aplicável ou não é aplicável, né? Então, se você tem, por um lado, uma história de 12 mil anos de experimentação feita pelos agricultores, você tem uma história de 150 anos de pesquisa científica em agricultura. E o problema é que o desenvolvimento dessa ciência da pesquisa, ela ao longo do tempo vai se aperfeiçoando, mas ela vai também se distanciando dos agricultores. Ela passa a ser uma ferramenta, um método de pesquisadores, separado, distanciados dos agricultores. Essa separação gera uma série de consequências graves para os agricultores, para os pesquisadores, porque eles perdem de aperfeiçoar o seu conhecimento a partir do conhecimento dos agricultores e das agricultoras. Ainda existem muitas resistências por parte da pesquisa científica no sentido de superar alguns paradigmas quanto ao trabalho de experimentação. Então eu acho que a experimentação não está aí para substituir a pesquisa. A pesquisa tem data e hora para começar e terminar? Tem. Agora, isso de forma alguma, eu acho que bem trabalhado, uma pode complementar a outra, né? Como eu sou agricultor, eu vou ser sempre experimentador. A maioria dos pesquisadores não consideram os experimentos dos agricultores como parte da pesquisa científica, só pelo fato de usarem métodos próprios de observação e aferição, mesmo que esses métodos proporcionem formas de qualificar e quantificar os resultados de acordo com as suas necessidades. Vencer essas resistências é dar um grande passo rumo ao aperfeiçoamento tecnológico para a agricultura familiar. Um dos problemas que determinam isso é o fato da especialização, da hiperespecialização dos pesquisadores. Então, o pesquisador, ele investiga o seu campo de especialidade. Então, a formulação do problema é a partir do seu campo de especialidade. Na verdade, a situação da agricultura só não está pior porque a agricultura, especialmente a agricultura familiar, resiste, consegue desenvolver formas de se manter viva no campo e, através da dinâmica da experimentação e construindo sistemas de produção, adaptações, evoluções, melhoramentos, que permite, inclusive no caso brasileiro, responder a um dos elementos mais importantes do ponto de vista político no nosso país, que é garantir a segurança e a soberania alimentar. Questionamentos mais complexos são levados aos laboratórios do IAPAR e cujos resultados vão atender os questionamentos dos agricultores. Infelizmente, analisamos que não tem uma política pública de pesquisa participativa junto com os agricultores para pesquisar a agricultura familiar e ecológica em nosso país. Nós convidamos os pesquisadores e as universidades a participar junto com nós, agricultores e experimentadores, a fazer pesquisa voltada à agricultura familiar. A experimentação realizada pelos agricultores familiares não tem sido valorizada pela extensão rural. A experimentação é uma ótima oportunidade para quebrar a resistência e vencer alguns paradigmas quanto à metodologia científica e à artificialização dos experimentos. A experimentação situa o objeto da pesquisa na realidade sociocultural e ambiental dos agricultores.
fitopatologista lida na lavoura de feijão, ele vai procurar o problema de doença. Se o especialista em fertilidade de solos vai olhar para os nutrientes. O entomologista vai olhar para os insetos. O agricultor olha para tudo ao mesmo tempo. Então, justamente, uma das dificuldades de dotar a pesquisa acadêmica, científica, de rigor lógico, é essa hiperespecialização. Então, no momento em que esses pesquisadores especializados se integram aos agricultores, é possível justamente unir o rigor científico, o rigor estatístico que eles têm, e é preciso ter, com o rigor lógico dos agricultores.